Agora presta atenção nessa história, porque o ponto de virada foi quando um grande acontecimento comigo me trouxe um insight, que se transformou numa metáfora que me ajudou a sair da zona de conforto. E essa metáfora, ela vai te impulsionar agora também, se você prestar atenção nessa história. Eu estava na minha zona de conforto, trabalhando no marketing político em campanhas eleitorais, coordenando uma campanha para o lado de Itabuna. E eu tinha um Ford Ka. Lembra o Ford Ka, aquele Ford Ka mais antigo? Não esse Ford Ka hoje que está todo remodelado, mas o Ford Ka 1.0. Ford Ka, metade de um carro. Ka 1.0. Eu tinha um Ford Ka preto e eu sempre nessa estrada, indo para lá e para cá, não gosto muito de dirigir. E o que acontece é que quando chega aquelas 14 horas depois do almoço, dá ali um soninho e tal, eu já tinha pescado umas 2 vezes já. E aquilo me trazia um certo incômodo. Em uma dessas viagens que eu estava voltando para casa, voltando de Itabuna para casa, eu estava ali atrás daquelas carretas, sabe? Sem poder avançar muito, e ali naquela questão, naquele conforto ali, daquela velocidade direcionada, aquela velocidade controlada ali, sem ousar muito, e eu correndo o risco de poder dormir ali no volante. Chegou uma hora que passou por mim, me ultrapassou e ultrapassou o caminhão que estava na minha frente, um Ford Fusion 2.0, passou por mim. Quando aquele carro passou, eu tive um insight naquela hora. Eu pensei assim, cara, eu posso agora fingir que eu estou numa corrida com esse carro. E eu vou perseguir esse carro, acelerando o máximo que eu conseguir. Assim eu vou estar em estado de alerta. Assim eu vou estar colocando adrenalina no meu corpo. Eu vou deixar de estar com sono. E automaticamente, de quebra, ainda vou chegar mais cedo em casa. Coloquei isso na cabeça e foi o que eu fiz. A partir daquele momento, eu comecei a perseguir aquele carro. Como se fosse uma corrida, eu comecei a seguir aquele carro, o Ford Fusion 2.0. Claro que aquele carro tinha uma grande vantagem sobre o Ford Ka 1.0. Mas acontece que quando eu dava o meu máximo daquele carro, mesmo que aquele carro não estava preparado para aquelas curvas, para aquela velocidade, eu comecei a dar o meu máximo para aquele carro. O que acontece? Eu comecei a aumentar a minha performance. Eu comecei a melhorar porque eu tinha agora um padrão na minha frente. Eu tinha uma referência que era 2.0, maior do que o meu carro 1.0. E aí, embora aquele carro se distanciava, quando tinha um radar, quando tinha um quebra-mola, o mesmo quebra-mola e radar que tinha para mim, também tinha para aquele carro. E aí eu começava a me aproximar dele. E ali teve um momento que, estando próximo daquele carro, ele vacilou, eu ultrapassei aquele carro. Talvez foi a maior afronta que aquele Ford Fusion, que aquele carro 2.0 já viu na vida dele. Claro que ele voltou e ultrapassou de novo, porque o dele é 2.0 e o meu era 1.0. E assim continuou aquela corrida, até o momento que eu cheguei no meu destino. E a verdade é que eu cheguei no meu destino mais rápido do que eu estaria se eu não tivesse aquela referência, se eu não tivesse simulado aquela corrida. A viagem que era para fazer de 3 horas, eu fiz em 2 horas e 10 minutos, graças àquela referência, graças à decisão que eu tomei de poder seguir aquele carro, e a gente chegou quase junto. Quando eu cheguei, que eu fui contar aquela história para uma pessoa, eu comecei a falar sobre o sentido daquela metáfora. E quando eu falei sobre o sentido daquela metáfora, que eu estava acomodado na minha zona de conforto, ali, atrás das carretas, como aquele Ford Ka, e eu tomei uma decisão de ser melhor, e eu comecei a perseguir aquele novo padrão, aquela nova referência, e eu falei para um amigo que eu tomei uma decisão de fazer um curso, de poder entrar em ação, um curso de nova mentalidade, para poder entrar em ação com o que eu já tinha. E ali eu comecei a falar para ele que eu tinha agora uma referência maior. Eu tinha um mentor e eu iria entrar em ação porque eu não ia aceitar mais ficar na zona de conforto. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente age como esse Ford Ka. Então a gente precisa, ao invés de ficar acomodado, buscar uma referência maior e olhar para essa referência para a gente ter um padrão maior do que o nosso, para que a gente possa melhorar a nossa performance. Então, quando você tem um padrão melhor do que você olha para aquele padrão, automaticamente você começa a se espelhar num modelo e você começa a melhorar a sua performance. E aquela história, aquela metáfora começou a me ajudar. E muitas vezes acontece com você também o contrário. Talvez você é um Ford Fusion, talvez você é um 2.0 e tem um monte de gente que muitas vezes não tem o conhecimento que você tem passando na sua frente. Muitas vezes você
já fez vários cursos e tem pessoas que têm ousadia e já estão passando na sua frente porque já estão entrando em ação, porque já estão colocando em prática aquilo que elas já sabem, com o que ela tem. Muitas vezes é 1.0, você é um 2.0, esse Ford Ka 1.0 passou na frente. Então veja só, então preste atenção nessas lições que eu tirei para minha vida e que começaram a me desbloquear. O primeiro ponto foi a decisão que eu tomei de sair da zona de conforto ali do Ford Ka e perseguir aquele carro. É nos momentos de decisão que a sua vida muda. É nos momentos de decisão, o sucesso é uma decisão. Então a prática tem que ser uma decisão, você precisa decidir mudar. Você precisa decidir tomar atitudes novas, e foi isso que eu fiz. Sair da zona de conforto. Você precisa ter uma referência positiva, um padrão maior, para que você seja sempre impulsionado, para que você seja sempre motivado a dar o seu melhor. Aquele carro era 1.0 e ele estava ali no seu máximo, 130, 140 quilômetros, mesmo que não fosse o mais seguro, mas ele estava dando o seu máximo. Você ter uma referência maior do que você vai fazer com que você esteja dando o seu máximo sempre. Eu te pergunto então, qual é a sua referência? Qual é a referência hoje que te impulsiona e que faz você seguir adiante, que faz você dar sempre o seu melhor? Outro ponto que tem que ser analisado é a positividade. Você tem que estar sempre pensando no positivo. Por quê? Porque os radares que tinha para aquele carro também tinha para mim. O quebra-mola que tinha para mim, tinha para aquele carro. Então, quando você pensa no positivo, você começa a olhar as coisas por outro lado. E eu comecei a não ficar olhando assim, eu sou um Ford Ka 1.0, ele é 2.0. Se eu ficasse olhando para isso, eu ia me acomodar e ia entender que nada poderia ser feito. Tem um monte de gente que não faz algo extraordinário porque simplesmente acredita que nada pode ser feito. Então, veja como essa história pode te inspirar. Então talvez você não esteja olhando para o seu potencial e olhando apenas para o palco das outras pessoas, para o que as outras pessoas têm e não para o que você tem. Então nós precisamos também ter ousadia para entrar em prática, porque é na ousadia que vai ser gerada a autoconfiança. É na prática. Então eu tomei a decisão ali, a ousadia de seguir aquele carro e de aumentar o meu padrão. Essa metáfora fez com que eu entendesse que eu já tinha alguma coisa para poder compartilhar. E que aquele meu 1.0, se eu desse o máximo dele, ele poderia dar um resultado melhor.